Imagine por um instante um jovem que cresce no coração de uma aldeia pobre do interior da Tailândia, treinando em silêncio uma arte marcial ancestral que o mundo moderno quase esqueceu. Sem câmeras, sem contratos, sem holofotes, apenas o som dos punhos, joelhos e cotovelos cortando o ar numa floresta onde ninguém estava assistindo. Esse jovem não sabia que um dia o planeta inteiro estaria de olhos arregalados diante de cada golpe que desferisse. Esse jovem se chama Tony Jaa, e o filme que o apresentou ao mundo em 2003 se chama Ong Bak, Guerreiro Sagrado. E o impacto que essa obra causou no cinema de ação global foi de uma magnitude que pouquíssimas produções independentes de qualquer lugar do planeta já foram capazes de provocar. Para entender esse filme em toda a sua profundidade, é preciso primeiro entender o contexto em que ele nasceu, porque Ong Bak não é apenas um filme de luta. Ele é uma declaração, uma resposta visceral e física a uma era do cinema de ação que havia se rendido completamente ao virtual, ao artificial, ao digitalmente fabricado. E para compreender o peso dessa declaração com a devida seriedade, é absolutamente necessário situar o espectador no momento exato em que Ong Bak chegou ao mundo, porque o timing histórico foi tão importante quanto o próprio conteúdo da obra. O ano era 2003. O cinema de ação ocidental estava no auge de uma transformação que havia começado com Matrix em 1999 e que havia convencido toda a indústria de que o futuro da ação nas telas estava nos fios que suspendiam atores no ar, nas câmeras que giravam em torno de coreografias impossíveis e nos computadores que finalizavam tudo com uma camada de impossibilidade digital cada vez mais sofisticada. Os grandes astros de ação da época dependiam cada vez mais de dublês especializados, de cortes rápidos de edição para esconder limitações físicas reais e de efeitos visuais que cobriam qualquer coisa que o corpo humano não fosse capaz de fazer naturalmente. Jackie Chan, o último grande astro que havia construído uma carreira inteira sobre a autenticidade absoluta do seu próprio corpo, estava ficando mais velho e começando a depender ele mesmo de mais truques de produção do que em seus filmes de maior vigor físico. Jet Li havia migrado para Hollywood, mas suas melhores coreografias eram cada vez mais mixadas com intervenção digital que retirava peso e realidade dos golpes. Van Damme e Seagal eram sombras das versões de si mesmos que havia dominado as locadoras nos anos 90. O gênero estava, em linhas gerais, buscando um novo rosto, uma nova força, uma nova razão para existir que não fosse apenas o espectáculo tecnológico sem alma que o digital havia criado como padrão dominante. Havia um cansaço crescente, ainda que poucos soubessem articulá-lo com clareza, de assistir corpos impossíveis, fazendo coisas impossíveis de forma impossível, numa tela que parecia cada vez mais um videogame hiperdesenvolvido do que um espaço onde a performance humana real tinha algum valor intrínseco. E nesse cenário saturado de artifício e de nostalgia, por algo que parecia perdido, surgiu da Tailândia um filme que jogou tudo isso fora, com uma violência quase poética, e disse ao mundo de forma inconfundível: olhem o que um corpo humano real, treinado com décadas de dedicação absoluta e total, é capaz de fazer sem truques, sem fios, sem computador e sem dublê. Ong Bak foi dirigido por Prachya Pinkaew e protagonizado integralmente por Tony Jaa, cujo nome real é Panom Yerum, um jovem nascido em 1976 em uma família de camponeses na província de Surin, no nordeste da Tailândia, uma região rural profundamente conectada à tradição do Muay Boran, a forma ancestral e muito mais brutal do que se tornaria o Muay Thai esportivo moderno que o mundo conhece pelos ringues e pelas competições televisadas. Desde criança,
Tony Jaa assistia filmes de Bruce Lee e Jackie Chan na pequena televisão da casa da família e se apaixonou de forma irreversível pela ideia de que o corpo humano poderia ser transformado em instrumento de uma arte tão precisa, tão devastadora e tão bela quanto qualquer outra forma de expressão artística que o ser humano já desenvolveu. Ele começou a treinar ainda na infância sob a orientação de Pana Ritchikrai, um mestre das artes marciais tailandesas, que se tornaria não apenas seu mentor e guia espiritual dentro da disciplina, mas também seu coreógrafo de ação em Ong Bak, e que reconheceu no jovem Tony Jaa um talento físico de uma raridade que ele jamais havia encontrado em décadas de trabalho intenso com artistas marciais do mais alto nível. A relação entre Jaa e Ritchikrai foi tão central para o desenvolvimento do que se vê em Ong Bak quanto qualquer outra decisão criativa ou de produção do filme. Porque foi Ritchikrai quem moldou as habilidades brutas de Jaa em algo que poderia ser convertido em linguagem cinematográfica poderosa sem perder nenhuma de sua autenticidade fundamental. O treinamento que Tony Jaa realizou ao longo de anos não foi o tipo de preparação física que um ator convencional faz para um papel específico. Foi o comprometimento total de uma vida inteira dedicada a uma única disciplina, o Muay Boran, diferentemente do Muay Thai esportivo que conhecemos pelos ringues modernos e pelas academias ao redor do mundo inteiro. É uma arte de combate desenvolvida originalmente para o campo de batalha real, para situações concretas em que o objetivo não é pontuar numa competição com juízes e regras e pontos, mas sim imobilizar e neutralizar um adversário com a máxima eficiência física possível. Ele incorpora técnicas de joelhos voadores, desferidos com toda a massa do corpo em movimento, cotovelos giratórios que chegam de ângulos que o adversário não antecipa, cabeçadas calculadas, projeções de grande violência cinética e golpes direcionados a regiões do corpo, que no esporte moderno são completamente proibidas, justamente porque o dano que causam é real, imediato e severo de formas que um esporte regulamentado não pode permitir. É uma arte marcial de enorme violência intrínseca, mas que nas mãos de um praticante de nível tão excepcional quanto Tony Jaa se torna simultaneamente uma forma de movimento de uma fluidez quase incompreensível, onde potência bruta e velocidade desconcertante se combinam de uma maneira que o olho humano desprotegido tem genuína dificuldade de acompanhar em tempo real. Para dominar o Muay Boran, ao nível que Jaa demonstra em Ong Bak, não basta treinar com intensidade por alguns anos dedicados. É preciso reformatar o corpo desde a infância, desenvolver uma memória muscular que simplesmente não existe em nenhuma outra prática conhecida, e cultivar uma coragem física que vai muito além da simples ausência de medo. É a coragem específica de confiar completamente no próprio corpo em situações onde qualquer hesitação pode resultar em lesão grave, tanto para quem executa quanto para quem está na frente. A história que o filme conta é, em sua superfície narrativa, deliberadamente simples até o ponto de ser quase minimalista. Existe um pequeno vilarejo no interior da Tailândia chamado Nong Pradu, um lugar pobre e esquecido pelo desenvolvimento econômico acelerado que transformou Bangkok em uma das metrópoles mais complexas e contraditórias de toda a Ásia e que vive organizado em torno de sua fé budista e de uma estátua sagrada chamada Ong Bak. Essa estátua de Buda é muito mais do que uma obra de arte ou objeto de devoção religiosa para aquelas pessoas. Ela é a identidade coletiva mais profunda da comunidade, o símbolo de proteção transmitido pelos antepassados através de gerações, a manifestação física e concreta de tudo aquilo em que acreditam e em torno de que organizam suas vidas e suas esperanças e seus medos e suas celebrações.
Quando criminosos contratados por um traficante de antiguidades de Bangkok invadem o templo numa noite escura e decapitam a estátua, levando consigo a cabeça de Ong Bak para ser vendida no mercado negro a colecionadores ricos que pagam fortunas por patrimônio cultural roubado de povos que nunca verão essa fortuna. É como se arrancassem o coração daquele povo com as próprias mãos e sem cerimônia. O vilarejo entra em desespero genuíno, que o filme capta com uma simplicidade honesta. Não apenas a tristeza comum de ver uma obra de arte roubada, mas o terror espiritual profundo de quem acredita verdadeiramente que sem aquela proteção sagrada, somente calamidades virão para aquela terra e para aquelas pessoas. Há uma dimensão de vulnerabilidade coletiva nessa perda inicial que funciona como o motor emocional de tudo o que o filme vai construir a seguir. É nesse contexto carregado de urgência espiritual e de fé comunitária que Ting entra em cena como personagem central. Ting é o personagem de Tony Jaa, um jovem que cresceu no vilarejo sob os cuidados do monge budista local, que o criou praticamente como um filho espiritual e que, paradoxalmente, também lhe ensinou em segredo o Muay Boran ao longo de anos, mas com uma condição absolutamente central e inegociável que o monge sempre reafirmou. Essa arte jamais deveria ser usada para machucar outras pessoas. Esse detalhe narrativo é fundamental, porque cria uma tensão interna que percorre todo o filme de forma consistente e que eleva Ting de um simples herói de filme de ação para algo mais interessante e mais humano do que o gênero costuma oferecer. Ting não é um homem que quer brigar, não é alguém que busca provar nada sobre sua habilidade, nem que sente qualquer prazer genuíno na violência. Ele é um homem de fé, que foi treinado numa arte devastadora, mas que carrega o peso de um voto de não agressão, que é parte essencial de quem ele é e de como ele enxerga o mundo. Quando ele se voluntaria para ir a Bangkok e recuperar a cabeça de Ong Bak, a motivação não é a aventura, nem a busca por confronto, nem a glória pessoal. É a devoção pura e simples de alguém que sente como obrigação sagrada e intransferível proteger aquilo que pertence à sua gente, aquilo de que eles precisam para continuar sendo quem são como comunidade e como povo. Bangkok, no universo do filme, funciona como o oposto perfeito de Nong Pradu, em absolutamente todos os sentidos possíveis e concebíveis. Se o vilarejo é pequeno, silencioso, organizado em torno da comunidade, espiritual na sua simplicidade e pobre de uma forma que ainda preserva alguma dignidade coletiva e coesão social, a capital tailandesa é retratada como uma metrópole barulhenta e labiríntica, onde pobreza extrema e riqueza obscena se empurram num espaço impossível que não comporta nenhuma das duas com conforto ou dignidade, onde o crime organizado está tão integrado em cada esquina, de forma tão natural, que já não parece ilegal, mas apenas parte da paisagem urbana permanente, onde o dinheiro determina completamente tudo sem exceção, e onde a tradição cultural milenar de todo um povo é reduzida a mercadoria para turistas desavisados ou a relíquias preciosas destinadas a ser vendidas ilegalmente para colecionadores do exterior que nunca precisarão saber de onde aquilo veio nem o que significava para quem tinha. É para esse mundo sem misericórdia que Ting chega carregando o dinheiro juntado pelos moradores do vilarejo. Ingênuo de uma forma que só pode ser genuína em alguém que passou toda a vida num lugar onde a desonestidade ainda tem um custo social real e visível para quem a pratica. Bangkok vai testá-lo de formas que vão muito além do puramente físico, e o filme tem inteligência suficiente para mostrar que o maior desafio de Ting naquela cidade não são os mafiosos que vai inevitavelmente enfrentar, mas a tentação de se perder no caos moral de um mundo que não respeita as regras em que foi criado e que trata regras como obstáculos a serem contornados.
Para sobreviver nesse ambiente hostil e encontrar uma pista sobre o paradeiro da cabeça de Ong Bak, Ting busca Hum Lai, um jovem que saiu do mesmo vilarejo anos antes, carregando as mesmas origens simples e o mesmo sistema de valores espirituais, e que cortou todo o contato com suas raízes de uma forma que parece definitiva, mas que o filme vai revelar como sendo apenas uma armadura frágil, por baixo da qual ainda existe alguém que se lembra do que deixou para trás. Hum Lai, que em Bangkok se faz chamar de George, numa tentativa ao mesmo tempo patética e completamente compreensível de soar mais cosmopolita e de se apagar no anonimato urbano, é um dos personagens mais interessantes do filme porque representa uma realidade humana comum e psicologicamente complexa que o gênero de ação raramente para examinar com cuidado. O migrante interno, que fugiu da pobreza rural só para descobrir que chegou à pobreza urbana, e que aprendeu que na cidade grande precisa de um cinismo e de uma dureza que o interior nunca lhe exigiu, porque no interior ainda existe comunidade real e responsabilidade mútua. Hum Lai vive como pequeno golpista e apostador. Sobrevive de esquemas que nunca chegam a ser grandes suficientes para realmente tirá-lo da marginalidade, mas que são suficientes para mantê-lo longe da honestidade que implicaria assumir a derrota da cidade grande diante de si mesmo. O reencontro entre Ting e Hum Lai é um momento de comédia amarga, muito bem construído dentro das limitações do roteiro. Ting é tão honesto e tão absolutamente direto que é quase desconcertante num ambiente onde todo mundo tenta enganar todo mundo o tempo inteiro, como questão de sobrevivência, e essa honestidade expõe Hum Lai de uma forma que ele claramente não aprecia. A decisão de Hum Lai de usar Ting como aposta num ringue clandestino de lutas, sem saber do treinamento do primo, funciona como o mecanismo que coloca o plot em movimento e que, ao mesmo tempo, estabelece o tom moral do submundo em que a história vai se desenrolar. Os ringues clandestinos de luta em Bangkok são retratados no filme como uma realidade sombria do submundo urbano, onde apostadores de diferentes estratos sociais se misturam numa democracia perversa do dinheiro para ver lutadores profissionais de várias partes do mundo se enfrentarem enquanto o crime organizado controla silenciosamente o fluxo das apostas e dos resultados, e onde a violência deixou de ser exceção para se tornar produto comercial empacotado e distribuído regularmente para consumidores que pagam para assistir. Quando Ting entra nesse espaço pela primeira vez, os apostadores risam. O jovem de interior descalço, quieto e aparentemente comum, contra lutadores que se especializam em machucar pessoas profissionalmente com toda a frieza de um serviço contratado. A expectativa de toda a sala é de uma derrota humilhante e rápida. O que acontece em seguida é o momento em que Ong Bak cumpre sua promessa maior ao mundo. Tony Jaa começa a lutar, e o que o público vê desafia qualquer explicação racional preparada. Os joelhos que chegam ao nível do rosto de um adversário adulto, depois de saltos que parecem desafiar a física, não por truque, mas pelo acúmulo de anos de um treinamento que reprogramou os músculos para fazer aquilo que os músculos de uma pessoa comum recusam categoricamente. Os cotovelos que giram com uma velocidade que mal dá para acompanhar mesmo em câmera lenta. Os golpes que chegam encadeados em combinações que o corpo humano deveria levar muito mais tempo para executar do que o tempo real que levam. E tudo isso sem cortes de edição para esconder limitações, sem fios para ampliar saltos além do que um corpo pode fazer, sem computador para adicionar distância ou velocidade. A produção fez uma escolha que na época era quase revolucionária.
mostrar cada uma das cenas de ação mais impressionantes repetidamente em câmera lenta e de ângulos diferentes, como se quisesse dizer ao público que não estava sendo enganado, que o que havia acabado de ver era exatamente o que parecia ser. Essa escolha de repetir os melhores momentos chegou a ser questionada por críticos como excessiva, e há um argumento razoável sobre o ritmo que isso cria. Mas para a grande maioria do público que havia se acostumado a nunca ter certeza se o que via era real ou editado, aquela repetição funcionou como celebração visceral da performance genuína. Era o filme dizendo: pode assistir de novo, ainda é impossível e ainda é absolutamente real. As sequências de perseguição são a outra grande dimensão que distingue o filme de tudo o que havia sido feito no gênero. Quando Ting precisa fugir pelas ruas, mercados e corredores estreitos de Bangkok, o que o público assiste é a uma demonstração de movimento humano no ambiente urbano que antecipava em muitos aspectos a linguagem que o parkour e o free running tentavam estabelecer naquele mesmo período histórico, mas com uma explosividade e um peso físico ainda maiores. Ting não desvia dos obstáculos como um corredor comum. Ele os usa. Cada bancada de mercado se torna plataforma de impulso. Cada carro estacionado se torna apoio para um salto que leva o corpo além do que deveria ser possível. Cada parede estreita se torna superfície de propulsão. E tudo isso acontece em velocidade real, com peso real, com fricção real, com o tipo de consequência física que o cinema digitalmente mediado havia aprendido a apagar completamente. Em Ong Bak, a presença do peso e da fricção é precisamente o que torna tudo ainda mais impressionante, porque adiciona à performance a dimensão da realidade que o digital não consegue criar genuinamente. Uma das sequências mais citadas envolve Ting passando por baixo de um carro em movimento sem diminuir velocidade. Um gesto que em qualquer outro filme seria obviamente truque, mas que aqui acontece tão integrado ao fluxo do movimento que se torna parte da lógica corporal do personagem. Há também a passagem entre dois painéis de vidro numa abertura, que não parece grande o suficiente para um corpo humano, executada com uma inclinação lateral que exige controle proprioceptivo fora do comum. E há o salto sobre homens enfileirados, que é tão alto e tão limpo, que a câmera lenta que o segue parece não acreditar no que está registrando. Cada uma dessas ações é moeda autêntica de um cinema de ação que havia esquecido que o impossível, quando genuíno, tem um poder emocional que o impossível fabricado nunca poderá ter. O vilão central da narrativa, Com Tuan, é apresentado como um homem doente e definhando, que usa máscara de oxigênio para sobreviver enquanto enriquece com tráfico ilegal de patrimônio cultural. Há uma ironia explícita no contraste que o filme constrói entre ele e Ting. O homem poderoso que vendeu a alma à corrupção e está fisicamente se destruindo de dentro para fora, incapaz de usar o corpo que tem para qualquer coisa além de respirar com dificuldade, versus o jovem de aldeia que cuida do próprio corpo como templo sagrado e usa as habilidades que esse cuidado desenvolveu em nome de algo que transcende qualquer interesse pessoal. Essa oposição não é sutil, mas não precisa ser. É direta e funciona precisamente por sua direteza. Os adversários que Ting enfrenta ao longo do filme são cuidadosamente variados em termos de estilo de luta e de personalidade visual, para que cada confronto tenha sensação distinta do anterior e para que Tony Jaa possa demonstrar diferentes aspectos do Muay Boran em resposta a diferentes estímulos e diferentes tipos de pressão. Há o valentão local que serve como primeira demonstração pública de que Ting não é brincadeira. Há o lutador que usa drogas estimulantes para ampliar a agressividade e que representa a forma como o submundo tenta artificialmente ampliar o potencial humano.
Um paralelo sutil com a forma como o cinema de ação usa efeitos visuais para o mesmo fim. Há o assassino profissional, que combina várias artes marciais e que representa o maior teste técnico antes do confronto final. Cada um desses adversários existe para fazer o Muay Boran brilhar de uma forma nova, para mostrar que a arte não é um conjunto fixo de respostas memorizadas, mas um sistema de movimento adaptável e inteligente que responde de forma eficiente a qualquer tipo de pressão. O clímax na base de Comtuan entrega as lutas mais intensas e emocionalmente carregadas de todo o filme. Quando Ting finalmente encontra a cabeça roubada de Ong Bak e precisa enfrentar uma sequência de adversários cada vez mais perigosos para recuperá-la e sair vivo, cada golpe não carrega apenas o peso físico do impacto, mas o peso narrativo de toda a missão, de toda a fé, de um vilarejo inteiro depositada naquele jovem. A câmera de Pratia Pinkael, nessas sequências finais, é mais íntima e mais urgente do que nas cenas de ringue. E essa mudança de linguagem visual contribui para elevar o nível emocional dos confrontos finais acima dos anteriores, mesmo que tecnicamente eles sejam comparáveis. O arco de Humlai é a peça emocional mais interessante da narrativa fora das sequências de ação. Confrontado com a determinação absolutamente inflexível de Ting e exposto aos perigos concretos que a missão acarreta para pessoas reais, Humlai vai gradualmente se despindo do cinismo e do oportunismo que havia construído como escudo desde que chegou à cidade. Esse processo não é rápido, nem limpo, nem sentimental, da forma fácil que tantos filmes usam para redenções de personagens secundários. É o tipo de mudança que acontece quando alguém que havia decidido não se importar com nada é forçado a confrontar algo que ainda importa profundamente, mesmo contra a vontade. A reencontro de Humlai com suas raízes é discreto da forma como as mudanças reais geralmente são, revelado em gestos e escolhas mais do que em discursos declarativos. E é precisamente essa discrição que o torna crível. O retorno ao vilarejo, com a cabeça de Ong Bak restaurada ao seu lugar, é um final que não precisa de grandiloquência emocional para funcionar, porque a simplicidade da missão é também a sua força maior. Ting fez aquilo que precisava ser feito sem nunca perder de vista o porquê estava fazendo. E voltou. A estátua é restaurada ao seu altar original. A comunidade respira, a fé é reafirmada. E Ting volta a ser o jovem quieto e devoto que sempre foi, sem transformação heróica de personalidade, nem reconhecimento especial, além daquele que a própria comunidade sempre lhe deu de forma natural. É um final tão direto e tão honesto quanto o filme inteiro, e nessa direteza e nessa honestidade está uma grandeza específica que o gênero de ação raramente consegue alcançar. Do ponto de vista da análise cinematográfica mais formal, Ong Bak é uma obra que sabe com precisão absoluta o que é e o que veio fazer. O roteiro é simples, ao ponto de beirar o esquemático, e essa característica é frequentemente apontada como sua maior limitação por críticos que avaliam o filme por critérios narrativos convencionais. Não há reviravoltas de enredo complexas, não há desenvolvimento psicológico de múltiplas camadas, não há ambiguidade moral de peso. Os protagonistas são claramente bons, os antagonistas são claramente maus, e a missão é claramente justa. Mas é crucial entender que essa simplicidade não é resultado de incapacidade narrativa. É uma escolha consciente e estrategicamente inteligente que libera o máximo de espaço possível para que o verdadeiro propósito do filme se manifeste sem interferência desnecessária. O filme existe primariamente para mostrar Tony Jaa ao mundo e para celebrar o Muay Boran como arte marcial legítima. E nesse objetivo específico, o filme é um sucesso tão absoluto e tão irretocável
que as limitações narrativas se tornam simplesmente irrelevantes para a experiência que a obra proporciona a qualquer espectador honesto. O impacto cultural que Ong Bak produziu após seu lançamento na Tailândia em 2003 e sua subsequente distribuição internacional em 2005 através da Europa Corp de Luc Besson não pode ser subestimado. Luc Besson, que havia construído sua própria reputação no cinema de ação europeu com filmes como Nikita e O Profissional antes de se tornar produtor prolífico, reconheceu imediatamente no filme de Prachya Pinkayu algo que o mercado internacional de cinema de ação estava precisando sem saber articular essa necessidade. Ele adquiriu os direitos de distribuição internacional e garantiu que Ong Bak chegasse às salas de cinema do mundo inteiro com o marketing adequado para posicionar Tony Jaa exatamente como o que ele era. A próxima grande revelação do cinema de ação mundial sem adornos ou artifícios desnecessários. As comparações com Bruce Lee foram imediatas após as primeiras exibições internacionais e merecem análise cuidadosa. Bruce Lee, nos anos 70, havia feito algo funcionalmente semelhante ao apresentar o Jeet Kune Do ao cinema com uma ferocidade e uma autenticidade que o mundo não havia visto antes, criando a sensação paradoxal de estar assistindo algo que parece impossível, mas que é completamente real. Tony Jaa, 3 décadas depois, criou a mesma sensação fundamental com o Muay Boran, o mesmo paradoxo de impossibilidade e evidência de esforço humano real. Não são o mesmo artista, não são a mesma arte marcial, não são o mesmo contexto histórico ou cultural, mas a qualidade da experiência que proporcionam ao espectador, essa combinação única de espanto e certeza, de impossibilidade e evidência, é fundamentalmente a mesma em sua essência mais profunda. E é por isso que a comparação não apenas persiste, mas continua sendo a mais precisa disponível para descrever o fenômeno que Ong Bak representa. Para o cinema tailandês como indústria, Ong Bak representou um divisor de águas de proporções que poucos filmes produzidos por qualquer país fora do eixo Hollywood-Bollywood foram capazes de criar. A Tailândia tinha uma tradição de cinema local relativamente vibrante para padrões asiáticos fora do Japão, da Coreia e de Hong Kong. Mas sua penetração nos mercados internacionais havia sido historicamente limitada a nichos de cinema de arte e festivais especializados. Ong Bak mudou isso de forma dramática ao provar que um filme tailandês, produzido com recursos modestos, sem as estruturas das grandes produções, sem estrelas internacionalmente reconhecidas e sem efeitos visuais de última geração, podia competir de igual para igual com as maiores produções do planeta em termos de impacto e de apelo de massa genuíno. O sucesso de Ong Bak rendeu 2 sequências que revelaram dimensões inesperadas do talento de Tony Jaa. Ong Bak 2, em 2008, e Ong Bak 3, em 2010, são ambientadas em períodos históricos anteriores, exploram outras artes marciais ancestrais tailandesas além do Muay Boran, e foram produzidas e dirigidas pelo próprio Jaa, revelando ambição criativa que transcendia sua função de performer físico e que o posicionava como artista completo com visão própria. As opiniões sobre essas sequências dividem profundamente os fãs do original, com alguns apreciando a ambição e a beleza visual que Jaa traz como realizador, e outros sentindo que algo da força bruta e da clareza narrativa do primeiro se perdeu na complexidade das continuações. Mas nenhuma dessas discussões diminui em nada o que Ong Bak de 2003 representa como obra isolada e absolutamente completa em si mesma. A trajetória de Tony Jaa após Ong Bak foi um percurso fascinante e às vezes turbulento que refletiu as pressões de um talento único, tentando navegar por uma indústria que não sabia exatamente como aproveitá-lo sem diluí-lo. O Tom Yum-Goong, de 2005,
conhecido internacionalmente como The Protector, confirmou que o fenômeno de Ong Bak não era acidente e que Tony Jaa era capaz de sustentar o nível de expectativa que havia criado. As dificuldades posteriores com a produção de Ong Bak 2 e o período de afastamento que se seguiu alimentaram rumores e especulações que só foram completamente esclarecidos anos mais tarde. Sua eventual integração em produções de Hollywood, mais notavelmente em Furious 7 de 2015, representou a chegada de um artista que havia criado o seu próprio mercado ao sistema que deveria ter descoberto antes. Para os fãs de artes marciais e de cinema de ação em todo o mundo, Ong Bak pertence a uma categoria muito especial de filmes que existem menos como narrativas a serem analisadas e mais como experiências a serem sentidas e testemunhadas com olhos abertos e sem defesa prévia. Filmes que provam algo sobre capacidade humana e sobre autenticidade artística que vai além de qualquer argumento teórico ou análise estrutural. É um filme que pode ser assistido por alguém que nunca ouviu falar de Muay Boran, que não tem o menor interesse em artes marciais, que prefere dramas psicológicos complexos a filmes de ação direta e ainda assim ser capaz de provocar um estado de espanto genuíno nos momentos em que Tony Jaa faz aquilo que somente Tony Jaa pode fazer daquela forma específica. Isso é raro. Isso é algo que o cinema de ação, em toda a sua longa e prolífica história, produziu apenas algumas vezes com apenas alguns artistas muito específicos, em momentos muito específicos de suas trajetórias. E isso é o que garante a Ong Bak um lugar permanente e absolutamente incontestável na história do cinema de ação mundial. Não como curiosidade exótica de um país distante que o mercado ocidental descobriu por acidente, mas como obra fundacional de uma linguagem de ação que prova de forma definitiva e irrefutável que o corpo humano, quando treinado com dedicação absoluta e apresentado ao mundo com honestidade total e sem filtros, possui um poder de transformação da experiência do espectador que nenhuma tecnologia no mundo consegue replicar. Porque a tecnologia pode criar o impossível visualmente convincente, mas apenas o ser humano real pode criar o impossível, que é, ao mesmo tempo, absolutamente verdadeiro. Para entender completamente a dimensão do que Tony Jaa realiza em Ong Bak, é necessário compreender o que significa o Muay Boran como sistema de conhecimento corporal acumulado ao longo de séculos. O Muay Boran não foi inventado por uma pessoa, nem codificado num único período histórico. Ele evoluiu ao longo de gerações de guerreiros tailandeses que testaram suas técnicas em situações de combate real, incluindo guerras contra reinos vizinhos, e que foram refinando o que funcionava e descartando o que não funcionava num processo brutal de curadoria natural. O resultado dessa evolução secular é um sistema de combate que prioriza, acima de tudo, a eficiência, que elege o cotovelo e o joelho como as armas primárias do corpo humano por serem as mais duras e as que permitem a concentração máxima de força num ponto mínimo de contato e que treina o praticante para usar o peso total do corpo em movimento em cada golpe, multiplicando o impacto de uma forma que a musculatura isolada nunca conseguiria. Quando Tony Jaa desfere um joelho voador em Ong Bak, o que se está vendo não é apenas um atleta em boa forma física executando um golpe treinado. É o resultado de séculos de conhecimento corporal acumulado por um povo inteiro, transmitido através de gerações de mestres e alunos, concentrado num único corpo que foi dedicado desde a infância a ser o recipiente mais perfeito possível desse conhecimento. É impossível entender o impacto do filme sem entender isso, porque é impossível entender o que torna Tony Jaa diferente de qualquer outro performer de ação do seu tempo, sem entender que ele não é apenas um atleta excepcionalmente talentoso. Ele é a manifestação viva de uma tradição que existia muito antes dele e que existirá muito depois. Outro aspecto frequentemente subestimado na análise de Ong Bak
É o papel que a identidade cultural tailandesa desempenha na estrutura narrativa e visual do filme, de forma que vai muito além do cenário exótico que o cinema ocidental costuma usar produções asiáticas para criar. O filme é profundamente e intencionalmente sobre a Tailândia real, sobre a tensão entre a tradição rural que mantém vivos valores comunitários e espirituais que a modernização ameaça apagar, e a modernidade urbana que oferece oportunidades econômicas, mas cobra o preço da identidade e da coesão comunitária. Bangkok no filme não é apresentada com o romantismo turístico dos templos dourados e dos mercados flutuantes que o cinema ocidental costuma usar para criar uma versão palatável e consumível da cultura tailandesa. É a Bangkok real do submundo, dos ringues clandestinos, dos traficantes de arte e dos migrantes internos que chegam cheios de esperança e ficam presos na marginalidade. E Nong Pradu não é apresentado com nostalgia condescendente de quem olha para o rural como algo primitivo a ser modernizado. É apresentado com o respeito genuíno de quem reconhece que aquelas pessoas têm algo de valor que a cidade perdeu, que a fé que sustenta aquela comunidade é real nas suas consequências práticas, mesmo que o espectador moderno não a compartilhe. E que o roubo da cabeça de Ong Bak é um ato de violência cultural, com uma dimensão que vai muito além do valor monetário do objeto roubado. O filme é, nesse sentido, um ato de afirmação cultural disfarçado de entretenimento de ação, e essa camada adiciona uma profundidade à obra que vai além do que o roteiro explicitamente articula. A forma como Prachia Pinkael filma as sequências de ação é em si mesma uma declaração estética relevante que merece análise específica. Em vez de usar a fragmentação extrema de edição que o cinema de ação ocidental dos anos 90 e 2000 havia normalizado como linguagem padrão, em que os planos duram frações de segundo e a velocidade da edição cria a ilusão de dinamismo, mesmo quando a performance é medíocre, Pinkael opta consistentemente por planos mais longos que permitam ao espectador ver o corpo de Tony Jaa em movimento contínuo. Essa escolha é fundamental porque é precisamente no movimento contínuo que a habilidade real se revela. Qualquer cineasta pode criar a impressão de dinamismo através de edição rápida. Pouquíssimos podem mostrar um corpo em movimento por um plano longo e fazer esse corpo parecer tão formidável quanto parece Tony Jaa em Ong Bak. Os planos longos são a prova definitiva de que não há truque possível. Quando você vê um corpo executar uma sequência de golpes de 5, 6, 7 movimentos distintos sem corte de edição, e cada movimento é tecnicamente impecável e fisicamente real, não existe maneira de fingir isso. É real ou não é, e em Ong Bak é completamente real. Essa honestidade visual é a fundação sobre a qual toda a credibilidade do filme se constrói. E é o que separa Ong Bak de inúmeras outras produções de ação asiáticas que tentaram capitalizar no seu sucesso sem entender que o que tornava Ong Bak especial não era o tema nem o estilo visual em si, mas a autenticidade física que os planos longos documentam sem filtro. A trilha sonora e o design de som de Ong Bak são elementos que raramente recebem a atenção que merecem nas discussões sobre o filme, mas que contribuem de forma significativa para o impacto das sequências de ação. Os golpes em Ong Bak têm um som que é diferente dos golpes de qualquer outro filme de ação do período, mais pesado, mais úmido, mais real em sua textura sonora. De uma forma que o sistema de design de som do filme construiu deliberadamente para reforçar a sensação de peso físico real que a câmera documenta visualmente. Quando um cotovelo de Tony Jaa conecta em cena, o som que o acompanha não é o som estilizado e amplificado dos filmes de Bruce Lee, nem o som limpo e esportivo dos filmes de competição.
É um som que faz o espectador recuar ligeiramente no assento, porque parece próximo demais, real demais, doloroso demais, para ser confortável de processar. Esse design de som foi uma escolha artística consciente que complementa perfeitamente a escolha visual dos planos longos, criando uma experiência sensorial integrada que reforça em múltiplos níveis a autenticidade que é a maior qualidade do filme. É importante também discutir o legado de Ong Bak, não apenas em termos do que ele fez pelo cinema tailandês ou pela carreira de Tony Jaa, mas em termos do que ele fez pelo cinema de ação como gênero nos anos seguintes ao seu lançamento. A influência de Ong Bak pode ser rastreada em produções posteriores de diversas origens que redescobriram ou revalorizaram a performance física real após seu sucesso. O renascimento de interesse nos anos seguintes por filmes de ação com performers físicos reais no centro, como os filmes de Gareth Evans com Iko Uwais, na Indonésia, The Raid de 2011 e The Raid 2 de 2014, que muitos críticos identificam como os herdeiros mais diretos da filosofia de Ong Bak, de priorizar a autenticidade física e os planos longos sobre o espetáculo digital, deve algo fundamental ao precedente que o filme tailandês estabeleceu. O mercado provou com Ong Bak que havia público global disposto a assistir ação física real sem os adornos digitais que Hollywood havia assumido como requisito mínimo. E essa prova abriu espaço para que outros cineastas em outros países periféricos ao circuito de produção de ação global apostassem na mesma autenticidade com confiança de que o público existia e estava esperando por exatamente essa proposta. Ong Bak também teve impacto concreto e mensurável no interesse global pelo Muay Thai e pelo Muay Boran como práticas reais. Academias de Muay Thai ao redor do mundo reportaram nas semanas e meses seguintes ao lançamento internacional do filme um aumento significativo de novos alunos começando a treinar, muitos dos quais explicitamente citavam Ong Bak e Tony Jaa como a razão do interesse. Esse tipo de impacto cultural direto numa prática física é raro e revelador. Não é qualquer filme de ação que consegue fazer com que o espectador saia do cinema querendo aprender a fazer aquilo que acabou de ver. Geralmente isso não acontece porque o espectador sabe, num nível inconsciente ao menos, que o que viu foi fabricado e que, portanto, não é algo que um corpo real pode aprender a fazer. Com Ong Bak aconteceu diferente, porque o espectador sabia que o que havia visto era real, e o real é sempre mais inspirador do que o fabricado porque implica que é possível para quem estiver disposto a trabalhar pelo possível. Essa capacidade de inspirar, ao invés de apenas impressionar, é uma das qualidades mais raras e mais valiosas que qualquer obra de entretenimento de ação pode ter, e Ong Bak a possui em medida excepcional. No panorama mais amplo da história do cinema mundial, Ong Bak ocupa um lugar que poucas produções de qualquer gênero ou origem conseguem reivindicar com honestidade. O de uma obra que genuinamente mudou algo no modo como seu gênero é percebido, praticado e avaliado. Não é apenas um bom filme de ação. É um filme que redefine os termos pelos quais o gênero pode ser julgado e que estabelece um padrão de autenticidade que continua sendo a referência mais alta disponível para qualquer produção de ação que queira reivindicar que está mostrando ao espectador algo real. Para além de todos os dados de bilheteria, de todas as menções críticas, de todos os prêmios e reconhecimentos que o filme acumulou ao longo dos anos, o que realmente define Ong Bak como obra maior é exatamente essa capacidade de fazer o espectador sentir que está testemunhando algo que não deveria ser possível, mas que é algo que demandou décadas de sacrifício e dedicação de um ser humano real para existir.
e que essa existência é em si mesma uma forma de arte que o cinema foi o veículo perfeito para documentar e compartilhar com o mundo inteiro. Esse é o legado de Ong Bak. Esse é o presente que a Tailândia e Tony Jaa deram ao cinema de ação. E, por extensão, a todos os fãs do gênero que haviam parado de acreditar que o corpo humano ainda poderia ser a coisa mais impressionante que uma câmera pode registrar. Existe uma dimensão da produção de Ong Bak que raramente é discutida com a profundidade que merece, que é a questão logística e humana de filmar sequências de ação desse nível, sem as redes de segurança que o cinema de ação contemporâneo havia normalizado. Quando uma produção hollywoodiana filma uma cena de luta, há coordenadores de segurança, dublês em espera, protocolos médicos estabelecidos e, acima de tudo, há a consciência coletiva de que se algo não funcionar perfeitamente na tentativa planejada, há sempre a possibilidade de usar efeitos visuais para cobrir o que faltou. Em Ong Bak não havia essa rede. Tony Jaa executava cada assalto, cada golpe e cada manobra de perseguição, sabendo que o que estava fazendo era permanente e consequente de uma forma que nenhuma edição poderia corrigir depois. E o mesmo valia para os atores e figurantes que recebiam os golpes nas cenas de luta, que eram, em sua maioria, artistas marciais reais que entendiam o que estava sendo criado e que participavam com a consciência da realidade do projeto. Há relatos de produção que descrevem Tony Jaa repetindo determinados golpes e saltos dezenas de vezes para capturar o ângulo e a qualidade de imagem que Pinkaew e a equipe precisavam. O que significa que o custo físico de Ong Bak para o seu protagonista não era apenas o que se vê nas cenas finais, mas a soma de todas as tentativas que precederam cada take perfeito. Esse custo invisível é parte essencial do que torna o resultado final tão extraordinário, porque por trás de cada segundo de ação impecável há uma quantidade de repetição e de esforço físico que a maioria das pessoas não consegue nem imaginar sem ter vivido alguma versão de uma disciplina de alto desempenho. O papel do humor em Ong Bak é outro elemento frequentemente negligenciado nas análises do filme, que se concentram quase exclusivamente nas sequências de ação. O filme tem uma leveza cômica consistente que percorre toda a narrativa e que serve a funções narrativas e emocionais importantes. Hum Lai e Muay fornecem a maior parte dessa leveza, com as trapalhadas dos esquemas de Hum Lai e a dinâmica cômica que se cria entre a ingenuidade absoluta de Ting e o cinismo performático de Hum Lai. Mas o humor em Ong Bak não é apenas alívio cômico inserido entre cenas de ação sérias. Ele é parte da identidade cultural do filme, que reflete uma tradição do cinema popular tailandês de misturar ação e comédia de uma forma que o cinema ocidental raramente consegue equilibrar bem. A comédia de Ong Bak humaniza os personagens de uma forma que o roteiro sério não conseguiria fazer sozinho e cria um ritmo emocional para o filme que alterna entre tensão e leveza, com naturalidade, que mantém o espectador engajado ao longo de todo o longa, sem que as sequências de ação pareçam isoladas num vácuo de seriedade excessiva. Essa mistura de comédia e ação física é parte do DNA do cinema de Kung Fu, da era clássica que Tony Jaa havia assistido e absorvido desde criança. E está presente em Ong Bak de uma forma que o conecta a essa tradição, enquanto simultaneamente a renova com a autenticidade física que é a contribuição única do filme ao gênero. A construção geográfica e espacial de Bangkok em Ong Bak é outro aspecto que merece análise mais detalhada. O filme usa a cidade como personagem tanto quanto qualquer um dos atores, mas o usa de uma forma muito específica que evita tanto o exotismo turístico quanto a crítica social explícita.
Bangkok, em Ong Bak, é uma cidade de texturas, de espaços apertados e de verticalidade improvisada, de mercados cobertos com corredores que parecem não ter fim, de ruas que mudam de caráter de um quarteirão para o outro, de áreas onde o formal e o informal coexistem sem fronteiras claras. Essa Bangkok é filmada com a familiaridade de quem a conhece de dentro, não com o distanciamento contemplativo de quem a observa de fora. E isso cria uma sensação de autenticidade espacial, que complementa a autenticidade física das sequências de ação. Quando Ting corre por aqueles mercados e corredores, o espectador sente que está correndo por espaços reais, habitados por pessoas reais. E essa realidade espacial amplifica o impacto de cada obstáculo superado e cada perseguidor distanciado. A cidade não é apenas cenário. É cúmplice das cenas de ação, oferecendo a arquitetura específica que torna possível o tipo de movimento que Ting realiza de uma forma que um set construído em estúdio jamais poderia replicar com a mesma credibilidade orgânica. A questão da velocidade de câmera em Ong Bak merece um parêntese técnico que ilumina uma das escolhas mais importantes da linguagem visual do filme. Pinkaew e sua equipe de câmera utilizaram uma combinação de velocidades de filmagem que vai muito além do simples slow motion decorativo que o cinema de ação havia banalizado. Certas sequências foram rodadas em velocidade levemente acelerada e depois exibidas em velocidade normal, criando uma sensação de hiperrealidade que não é o slow motion visível, mas que adiciona uma qualidade de urgência e de presença física que amplia o impacto dos golpes. Outras sequências foram rodadas em velocidade normal, mas exibidas em câmera lenta, especialmente as repetições dos melhores momentos, criando a oportunidade de o espectador processar detalhes que a velocidade real tornava impossíveis de capturar conscientemente. Essa orquestração de velocidades diferentes em função do impacto emocional desejado é uma das marcas da direção de Pinkaew, que revela um cinéfilo com vocabulário sofisticado de linguagem de ação, capaz de usar as ferramentas técnicas disponíveis não como adorno, mas como instrumento preciso de comunicação emocional com o público. Uma questão que raramente é levantada, mas que é fundamental para entender Ong Bak como fenômeno cultural, é a questão da masculinidade que o filme apresenta através de Tony Jaa. O cinema de ação ocidental dos anos 90 e 2000 havia construído um modelo de masculinidade heróica largamente baseado na massa muscular exacerbada, no corpo visivelmente aumentado por programas de suplementação e treinamento de força que produziam uma estética específica facilmente reconhecível. Tony Jaa, por contraste, apresentava um modelo completamente diferente de corpo masculino heróico. Magro, rápido, de aparência quase comum fora do contexto de luta, mas capaz de feitos físicos que os corpos maiores e mais pesados jamais conseguiriam. A habilidade de Ting em Ong Bak não vem da força bruta nem da intimidação visual da massa corporal. Vem da velocidade, da técnica, da precisão e do comprometimento absoluto de cada golpe, com o peso total do corpo em movimento, o que paradoxalmente torna os golpes muito mais devastadores do que os de adversários visivelmente maiores. Essa redefinição da masculinidade de ação foi um dos aspectos mais refrescantes do impacto de Ong Bak no gênero, e ecoou a tradição de artistas marciais asiáticos como Bruce Lee, que havia estabelecido décadas antes que a velocidade e a técnica podiam derrotar a massa quando acompanhadas do nível de comprometimento certo. O contexto de distribuição de Ong Bak no mercado ocidental revelou também algo interessante sobre como o cinema de ação asiático era consumido e enquadrado para audiências fora do continente naquele período. A versão internacionalmente distribuída do filme foi remixada com uma trilha sonora,
diferente da versão tailandesa original, com música mais próxima do que o mercado ocidental associava a filmes de ação da época, e recebeu um tratamento de marketing que enfatizava a novidade do fenômeno Tony Jaa e a ausência de dublês e computação gráfica de uma forma às vezes quase mais importante do que o próprio conteúdo narrativo do filme. Cartazes de divulgação e materiais promocionais repetiam a frase sobre não usar dublês e não usar CGI, como se fosse um argumento de qualidade em si mesmo, o que, de certa forma, era ao mesmo tempo uma estratégia de marketing inteligente e uma simplificação do que tornava o filme genuinamente especial. O que tornava Ong Bak especial não era a ausência de truques como fato isolado, mas o que a ausência de truques revelava sobre a presença de algo real e extraordinário no lugar onde os truques costumam estar. Mas para um mercado acostumado a filmes de ação, onde truques eram a regra invisível, a declaração explícita de ausência de truques era o gatilho necessário para chamar a atenção para o fenômeno certo. A recepção crítica de Ong Bak no seu lançamento internacional foi marcante pela consistência com que críticos de origens e perspectivas muito diferentes chegaram às mesmas conclusões sobre os pontos fortes e os pontos fracos do filme. Praticamente toda a crítica de qualquer veículo de qualquer país que abordou o filme mencionou o roteiro simples como limitação e as sequências de ação como revelação. Essa unanimidade é em si mesma reveladora, porque filmes raramente produzem esse tipo de consenso crítico. Geralmente, um crítico que valoriza a narrativa acima de tudo vai encontrar mais problemas do que outro que prioriza a linguagem visual, e as avaliações divergem de formas que refletem essas diferenças de perspectiva. Com Ong Bak, a unanimidade sobre as sequências de ação sugere que havia algo ali que transcendia as preferências habituais de cada crítico e que atingia um registro mais fundamental da experiência cinematográfica, onde questões como qualidade da narrativa simplesmente não eram mais o critério mais relevante para julgar o que estava sendo assistido. Isso é excepcionalmente raro e é mais uma evidência do caráter singular do que Ong Bak conseguiu fazer. A influência de Ong Bak na indústria de videogames é um aspecto do legado do filme que frequentemente passa despercebido em análises cinematográficas, mas que é real e mensurável. Designers de jogos de luta e de ação da segunda metade dos anos 2000 reportaram inspiração direta no vocabulário físico de Tony Jaa para o desenvolvimento de personagens e de sistemas de combate. A ênfase nos joelhos e cotovelos como armas primárias, a agilidade corporal de nível quase sobre-humano, que é ao mesmo tempo crível, porque baseada numa arte real, e o uso do ambiente como ferramenta de movimento e de combate foram elementos incorporados em títulos de diferentes desenvolvedoras ao longo desse período, criando um eco do fenômeno Ong Bak, numa mídia diferente que atingiu audiências que talvez nunca tivessem assistido ao filme original. Esse tipo de influência transmídia é difícil de rastrear com precisão, mas é revelador do alcance cultural de uma obra que claramente tocou algo no imaginário coletivo que vai além da experiência de cinema propriamente dita. O processo de criação coreográfica das sequências de luta de Ong Bak, sob a liderança de Panna Ritchie é um tema que merece exploração mais detalhada, porque ilumina a estrutura de pensamento que está por trás de cada confronto do filme. Ritchie não criava coreografias no sentido usual do teatro ou da dança, onde o foco é a beleza visual dos movimentos como fins em si mesmos. Ele criava sistemas de combate fictícios, nos quais cada movimento de um lutador exigia uma resposta específica do outro, de modo que o combate tivesse uma lógica interna de causa e efeito que qualquer praticante de artes marciais reconheceria como realista, mesmo que os níveis de habilidade demonstrados fossem excepcionalmente elevados.
Cada sequência foi extensivamente ensaiada não para memorizar movimentos, mas para internalizar a dinâmica do confronto de uma forma que permitisse a Tony Jaa responder de forma genuína e instintiva ao que o adversário fazia, mesmo dentro de uma estrutura coreografada. O resultado é que as lutas de Ong Bak têm uma qualidade de improviso controlado que as distingue das coreografias mais claramente artificiosas de muitos filmes de ação asiáticos da mesma época, onde a perfeição geométrica dos movimentos frequentemente sacrifica a credibilidade do confronto pela beleza do arranjo visual. A questão da dor em Ong Bak é algo que o filme aborda de forma única dentro do gênero. Em muitos filmes de ação, os golpes são absurdamente eficientes contra adversários e absurdamente ineficientes contra o herói, criando uma assimetria que o público aceita como convenção de gênero, mas que constantemente quebra a credibilidade física da obra. Ong Bak faz algo diferente. Ting leva golpes que claramente causam dano. Ele sangra, ele cojeia, ele sente os impactos que recebe de uma forma que o corpo demonstra visivelmente. E os adversários que ele derrota ficam visivelmente incapacitados, de formas que o espectador entende como consequências reais e não performáticas. Essa simetria do dano, onde tanto o herói quanto os adversários sentem as consequências de cada contato físico, é um dos elementos que contribuem para a sensação de realidade das cenas de luta de Ong Bak, porque cria um registro emocional de risco genuíno que a invulnerabilidade convencional do herói de ação elimina completamente. Quando Ting continua lutando apesar das marcas do combate, a determinação parece heróica, de uma forma que requer o estabelecimento prévio da dor como realidade. Heróis que não sentem dor não precisam de determinação para continuar, apenas de ausência de impedimentos. Heróis que sentem dor e continuam revelam algo sobre o caráter que vai além da capacidade física. A trilha sonora tailandesa original de Ong Bak, composta por Mooncorn Tong, é um elemento que na versão internacional foi alterado e que, portanto, a maioria dos espectadores fora da Tailândia não ouviu na sua forma original. A versão tailandesa usa uma mistura de música tradicional tailandesa com elementos de orquestra contemporânea que ancora o filme na cultura específica de onde emerge, de uma forma que a versão remixada para a exportação dilui consideravelmente. As sequências de luta na versão tailandesa, onde a música tradicional cria uma dimensão de cerimônia e de ritual que o submundo de Bangkok, com toda a sua brutalidade contemporânea, não deveria ter, mas que tem precisamente porque os músicos envolvidos reconhecem que o Muay Boran, sendo praticado, tem uma dimensão ritual que transcende o contexto imediato. Essa sobreposição de sagrado e profano, de arte marcial espiritual e combate de ringue clandestino é muito mais explícita na versão sonora original do filme e contribui para a dimensão de afirmação cultural do projeto que a versão internacional tende a apagar em favor de uma acessibilidade que paradoxalmente torna a obra um pouco menos do que poderia ser. O período de produção de Ong Bak foi marcado por limitações de orçamento consideráveis que obrigaram a equipe criativa a encontrar soluções que muitas vezes acabam sendo mais eficazes do que as que um orçamento maior permitiria. Com recursos restritos para efeitos de produção, cenários elaborados ou locações exóticas, o filme precisava fazer a Tailândia real trabalhar como sua locação principal, o que resultou numa autenticidade de ambiente que produções maiores frequentemente perdem ao criar versões controladas e estilizadas dos espaços que pretendem representar. Os mercados cobertos, onde ocorre a perseguição mais famosa do filme,
São mercados reais, filmados com permissão ou de formas que integravam a equipe de produção ao fluxo normal daqueles espaços. E o resultado é um senso de textura e de vida que nenhum set construído poderia replicar. As limitações orçamentárias de Ong Bak funcionaram paradoxalmente como um dos seus maiores trunfos, forçando uma imersão na realidade tailandesa que enriqueceu imensamente a experiência visual do filme, sem que isso parecesse uma escolha estética deliberada, apenas a consequência honesta das circunstâncias de produção. A figura do monge budista que treina e orienta Ting é mais filosoficamente interessante do que a narrativa superficial do filme sugere. Ele representa uma tradição dentro das artes marciais asiáticas, e particularmente dentro do Muay Boran historicamente documentado de prática marcial como caminho espiritual, onde o domínio do combate não é um fim em si mesmo, mas uma forma de disciplina que desenvolve o caráter e a consciência tanto quanto o corpo. A condição de jamais usar as habilidades para machucar outros que o monge impõe a Ting não é uma restrição arbitrária, mas o núcleo de uma filosofia que distingue o artista marcial do brigão, o praticante do esporte do guerreiro com formação espiritual. Quando o filme coloca Ting numa situação onde essa proibição precisa ser rompida para um propósito maior, o que está dramatizando não é simplesmente a justificativa narrativa para as cenas de ação, mas a tensão real que existe dentro de qualquer tradição marcial entre a disciplina de paz e a capacidade de guerra, entre o potencial de destruição que o treinamento cultiva e a escolha moral de quando e como esse potencial pode ser legitimamente expressado. Essa tensão filosófica, mesmo que o filme não a desenvolva com a profundidade que poderia, adiciona uma camada de significado às cenas de luta que as eleva acima do puro espetáculo físico. A questão da autenticidade em Ong Bak se estende além das cenas de ação para alcançar a representação dos diferentes estratos sociais da Tailândia contemporânea que o filme retrata. A aldeia de Nong Pradu não é um espaço romanizado nem condescendido. É retratado com uma dignidade que reconhece a pobreza sem transformá-la em objeto de pena ou de admiração exótica. Os personagens do submundo de Bangkok não são estereótipos unidimensionais, têm uma especificidade de comportamento e de linguagem que revela a observação cuidadosa de contextos reais. Até os figurantes das cenas de ringue clandestino têm uma presença e um comportamento que sugere que foram escolhidos ou orientados de uma forma que priorizava a credibilidade sobre a conveniência. Essa autenticidade social que percorre o filme inteiro cria um fundamento sobre o qual as cenas de ação parecem acontecer no mundo real e não num espaço de fantasia conveniente. E é um dos elementos que distingue Ong Bak de inúmeros filmes de ação que colocam sequências de ação técnicas em contextos sociais completamente implausíveis. Outro ponto de análise importante é a forma como Ong Bak trata a questão da espiritualidade budista sem jamais torná-la explicitamente didática ou reverencial, de uma forma que alienaria espectadores não familiarizados com essa tradição. O budismo em Ong Bak existe como contexto cultural orgânico, parte do ambiente e da identidade dos personagens, não como tema declarado ou como lição moral embalada para exportação. O monge é guia espiritual, mas não pregador. A estátua de Ong Bak é objeto de fé, mas não ícone de propaganda religiosa. As práticas espirituais do vilarejo são mostradas como parte natural da vida comunitária antes do roubo instalar a crise, não como exotismo para consumo externo, nem como afirmação de superioridade de uma perspectiva espiritual sobre outras.
Essa integração naturalista da espiritualidade budista na narrativa e na estética do filme é mais sofisticada do que parece à primeira vista e contribui para que Ong Bak ressoe com espectadores de culturas muito diferentes, como história universal de fé, e comunidade e responsabilidade, temáticas que o budismo tailandês particulariza com especificidade cultural, mas que não limita a quem compartilha essa especificidade. A comparação entre Ong Bak e as tradições de cinema de artes marciais de Hong Kong revela algo importante sobre as diferenças entre escolas nacionais de cinema de ação. O cinema de Kung Fu de Hong Kong, especialmente nas suas eras clássicas da Shaw Brothers e depois do novo cinema de ação com Jackie Chan e Sammo Hung, havia desenvolvido uma linguagem específica de coreografia de luta que priorizava o fluir das sequências como conjunto, a clareza geométrica dos movimentos e, frequentemente, a integração de elementos de acrobacia e de ópera cantonesa que davam às lutas uma qualidade teatral e estilizada muito particular. O Muay Boran de Ong Bak tem uma linguagem completamente diferente, menos fluida, no sentido de sequências encadeadas como dança, mas mais explosiva, mais direta, mais baseada no impacto único eficiente do que no encadeamento elegante de muitos movimentos. Cada golpe em Ong Bak quer terminar o confronto. Cada golpe em muitos filmes de Hong Kong clássicos quer continuar a dança. Essa diferença de filosofia de combate, que reflete diferenças reais entre as artes marciais representadas, produz experiências cinematográficas fundamentalmente distintas, mesmo quando ambas são tecnicamente extraordinárias. O cinema de Hong Kong convida o espectador a admirar a beleza do movimento. Ong Bak convida o espectador a sentir o impacto do golpe. São dois convites diferentes para duas formas diferentes de engajamento com o corpo em tela. A herança de Ong Bak, dentro da tradição específica do cinema tailandês, é mais complexa do que a narrativa de descoberta por parte do mercado internacional sugere. O cinema de ação tailandês tinha uma história prévia longa, com produções populares internamente que jamais chegaram ao circuito internacional, e com uma tradição de filmes de luta que, embora não tivessem o nível técnico de Ong Bak, estabeleceram convenções e expectativas de audiência que o filme de Pinkaeu herdou e sobre as quais construiu. Panahiti Rai, o mentor de Tony Jaa e coreógrafo de Ong Bak, havia trabalhado em dezenas de produções de ação tailandesas ao longo dos anos 80 e 90, desenvolvendo uma escola específica de ação que era reconhecida dentro do circuito doméstico como distinguível e superior, mas que simplesmente não tinha encontrado ainda o veículo certo para se expressar de forma que o mundo fora da Tailândia pudesse reconhecer e valorizar. Ong Bak foi esse veículo, e Tony Jaa foi o instrumento que Hrithik Rai havia passado décadas preparando sem saber exatamente para quê. Essa dimensão de acumulação de conhecimento e de talento que antecede o momento de revelação é parte da estrutura de quase todas as grandes estreias do cinema de ação e é parte do que torna o fenômeno de Ong Bak compreensível como algo que não surgiu do nada, mas foi o resultado de um processo longo e deliberado que encontrou finalmente as condições certas para se manifestar ao mundo com todo o seu impacto. Para encerrar essa análise com a profundidade que Ong Bak merece, é necessário falar sobre o que o filme representa para a relação entre arte e esporte, entre prática e espetáculo, entre tradição e modernidade. Tony Jaa, como artista, é impossível de categorizar de forma simples dentro de qualquer uma dessas dicotomias. Ele é atleta de nível extraordinário, mas também performer de uma precisão expressiva que vai além do puramente atlético. Ele é guardião de uma tradição secular, mas também inovador, que usa essa tradição para criar algo que a tradição sozinha nunca havia produzido. Ele é um produto da modernidade do cinema,
mas também uma manifestação de algo muito mais antigo que o cinema, uma forma de conhecimento corporal que existia séculos antes de qualquer câmera ter sido inventada. Ong Bak, como obra, contém todas essas contradições e as mantém em tensão produtiva sem resolver nenhuma delas de forma simples. É ao mesmo tempo um blockbuster popular e um documento cultural de valor etnográfico. É ao mesmo tempo entretenimento de massa e demonstração artística de altíssimo nível. É ao mesmo tempo um filme tailandês muito específico e culturalmente situado, e uma obra que transcende seu contexto de origem para falar a audiências que nada compartilham com a cultura que o produziu, exceto a humanidade fundamental de quem assiste, e se espanta com o que o corpo humano é capaz de fazer quando uma vida inteira é dedicada a descobrir seus limites. Essa combinação de particularidade cultural e universalidade emocional é o que define as maiores obras de cinema de qualquer gênero, e que Ong Bak possua essa combinação é o que o garante não apenas como grande filme de ação, mas como grande filme. Ponto final. Um aspecto que conecta Ong Bak a uma discussão mais ampla sobre o papel do cinema como forma de preservação cultural é a forma como o filme funciona simultaneamente como documento do Muay Boran e como veículo de sua promoção global. O Muay Boran, como prática, havia passado por décadas de marginalização relativa dentro da própria Tailândia, onde o Muay Thai, esportivo moderno, com suas regras e competições regulamentadas, havia se estabelecido como a forma dominante e culturalmente mais visível da arte, deixando a versão ancestral numa posição de prática de nicho preservada por um número limitado de mestres e praticantes dedicados. Ong Bak reverteu essa tendência parcialmente ao tornar o Muay Boran visível para o mundo inteiro, de uma forma que o Muay Thai esportivo, apesar de toda a sua exposição em competições televisadas globais, jamais havia conseguido. A distinção entre as duas práticas, que para um tailandês médio era provavelmente pouco relevante, mas que para um praticante de artes marciais, interessado na profundidade histórica das tradições, era absolutamente central. Tornou-se, de repente, objeto de curiosidade e de estudo para um público global que buscava entender o que tornava os movimentos de Tony Jaa tão diferentes de tudo o que havia visto antes. Mestres de Muay Boran, que antes operavam em relativo obscurantismo, encontraram novos alunos e novo interesse nos anos seguintes ao lançamento de Ong Bak, um impacto positivo e concreto na preservação de uma prática que poderia continuar se tornando cada vez mais marginal sem a visibilidade que o filme proporcionou. A relação de Ong Bak com o espectador feminino é outro aspecto que a análise convencional de filmes de ação frequentemente ignora, mas que merece atenção. O cinema de ação tradicional havia construído sua audiência presumidamente masculina de uma forma bastante explícita, com heroínas frequentemente reduzidas a papéis secundários ou decorativos, e com um tipo de masculinidade performática no centro das narrativas que tendia a excluir do engajamento principal quem não se identificava com ela. Ong Bak não escapa completamente dessa tendência, com Muay como personagem menos desenvolvida do que Ting ou Hum Lai. Mas tem algo que muitos filmes de ação convencionais não têm, que é um protagonista cuja força vem de disciplina espiritual e de comprometimento total, ao invés de agressividade territorial ou de impulso de dominância. Essa qualidade de Ting, a pureza de propósito combinada com a capacidade física extraordinária, ressoou com audiências de perfis muito diferentes do público masculino jovem, que é o alvo convencional do gênero, e contribuiu para que Ong Bak encontrasse espectadores que normalmente não se interessariam por um filme de lutas. A universalidade emocional da missão, recuperar algo sagrado para pessoas que precisam dele,
é mais poderosa do que qualquer convenção de gênero como barreira de engajamento. Há também uma dimensão política implícita em Ong Bak, que raramente é discutida de forma explícita, mas que percorre a obra de ponta a ponta. O vilão Kom Tuan, com seu negócio de tráfico de patrimônio cultural tailandês para colecionadores estrangeiros, é uma personificação ficcional de uma realidade histórica real e dolorosa. O saque sistemático de artefatos culturais asiáticos por mercados de arte ocidentais e por colecionadores privados ao longo de décadas, muitas vezes facilitado por corrupção local e por um enquadramento legal que raramente protegia os países de origem com a eficiência que protegia os compradores. A cabeça de Ong Bak não é apenas o MacGuffin narrativo que coloca a história em movimento, é a encarnação de um tipo específico de violência cultural que comunidades como Nong Pradu sofreram durante gerações sem recursos para resistir. Quando Ting vai a Bangkok recuperar aquilo que foi roubado, o filme está dizendo algo sobre soberania cultural que vai além do enredo de aventura superficial, ainda que essa dimensão política nunca seja declarada de forma que interfira com o fluxo do entretenimento. É uma mensagem embutida na estrutura da narrativa de uma forma que funciona tanto para quem a recebe conscientemente, quanto para quem simplesmente sente a justeza da missão, sem articular suas dimensões mais amplas. O legado de Ong Bak, medido não em termos de bilheteria ou de prêmios, mas em termos do que o filme mudou na forma como diferentes pessoas ao redor do mundo pensam sobre corpos, sobre disciplina, sobre autenticidade e sobre o que cinema pode documentar quando decide ser honesto sobre o que mostra, é um legado que continua se expandindo mais de 2 décadas após o lançamento do filme. Cada novo espectador que assiste a Ong Bak pela primeira vez experimenta algo que a maioria dos filmes modernos, com todos os seus recursos tecnológicos muito mais sofisticados, não consegue mais proporcionar. A sensação genuína de estar assistindo algo impossível, que é ao mesmo tempo completamente verdadeiro. Essa sensação paradoxal, esse espanto que não precisa de defesa contra a desconfiança, porque não há espaço para desconfiança quando o que se vê é real, permanece como a contribuição mais duradoura e mais preciosa de Ong Bak ao patrimônio do cinema mundial. Não é pouca coisa. É, na verdade, tudo.